Graça e paz, amados. A paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos lá para mais um texto bíblico. Hoje eu preparei uma coisa bem especial para vocês que eu tinha falado, que eu tinha passado por uma batalha espiritual e foi uma coisa bem interessante. E eu pedi a Deus, né? Eu orei, falei com Deus, eu falei assim: Senhor, me ajuda que sempre nos meus vídeos eu seja guiado pelo poder do Espírito Santo, que seja feita a tua vontade, não a minha, mas que seja a tua palavra, que as pessoas me ouçam, mas ouçam a sua voz, que as pessoas me vejam, mas vejam a tua face, que eu diminua e que o Senhor cresça. Amém? Vamos lá? Hoje eu separei aqui para orar a Deus, pedindo direção, como que eu poderia explicar dentro da palavra a batalha espiritual que eu tive. Então diz o seguinte: tem Mateus, tem Lucas e tem também Tiago. Mas vamos aqui em Mateus, que está bem mais explicado, ficou bem interessante aqui da forma que eu consegui entender que o Espírito Santo me tocou. Em Mateus 4, do 1 ao 11, diz o seguinte: Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho do Deus, manda que essas pedras se tornem pão, ou pães, Algumas traduções, aí diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transtornou, e aí no 6 disse assim: E disse: Se tu és filho do Deus, alcança-te, ou lança-te daqui para baixo, porque está escrito, está em Salmos 91, que o inimigo ele conhece a palavra, Depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso. Então o inimigo usou o Salmo 91 para poder atentar Jesus, porque ele conhece a palavra. E disse assim, que está escrito: A teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse Jesus também: Está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Essa é a importância de entender a palavra, porque o inimigo não pode usar ela contra você, porque você conhece os caminhos corretos. Ele é mentiroso e enganador, então ele vai usar a palavra para mentir para você. E aí continua o diálogo no 10 e disse assim, no 9, e disse, levou Jesus no 8, para transtornar Jesus novamente, levou Jesus ao pináculo, e disse: Tudo isso te darei se prostrares a mim, e me adorasses. Então no 10 fala que Jesus falou assim: Vai-te daqui, Satanás, porque também está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás e se curvarás. Então o diabo deixou Jesus, e eis que chegaram os anjos e os socorreu, os serviram. Então está bem claro a questão da palavra do Senhor quando ela explica que nós somos conduzidos às vezes pelo propósito de Deus, porque diz aqui no início que Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Mas ele precisava fazer isso? Então, Deus ele não explica as suas maneiras de nos elevar, de nos conduzir. Ele não precisa nos explicar, ele simplesmente faz porque ele sabe o que é o nosso bem. Vou dar um exemplo aqui que uma vez eu entendi, bem interessante. Uma vez um rapaz chegou para mim e disse assim: por que Deus demora tanto a nos dar as coisas? Aí eu falei a ele, eu disse: Você conhece uma criança de 5 anos com uma faca cortando um coco? Aí ele disse: Não. Eu disse: Mas por que você tendo um filho de 5 anos, você daria uma faca afiada para ele abrir um coco? E ele disse: Não. Eu digo: Por quê? Ele disse assim: Porque ele se cortaria. Eu digo: Então, Deus conhece. Da mesma forma que você conhece a situação, você viveu essa situação, você já viu e você entende que uma criança não tem força suficiente, não tem entendimento suficiente, não iria conseguir, o que ele iria conseguir era se machucar. Mesmo assim é Deus, ele sobre nossa vida, ele faz isso. Ele entende que nós ainda não estamos preparados. A criança de 5 anos ele tem que passar por uma preparação, 6, 7, 8, 9, 10, até uma idade que ele tenha força para poder fazer isso certo. Não só abrir o coco, como outras coisas. Então é assim que Deus trabalha. Ele nos conhece, ele entende, então ele nos prepara. E aí, para poder dizer que essa passagem em Mateus, que foi que o Espírito Santo enviou Jesus ao deserto,
foi realmente a minha batalha espiritual. Onde eu quero chegar, vocês vão entender. Eu estava numa luta espiritual muito grande, e em oração, e jejum, e acordando de madrugada e orando. E aí eu tive um amigo, né, que acredito eu que ele vai até entender, que ele vai lembrar que foi com ele. E o inimigo estava usando a palavra, para poder distorcer aquilo que ele entendia. E aí, nesse fato que ele estava querendo se matar, eu se suicidar, eu fiquei perguntando para Deus, né? Eu converso com Deus, como eu falei no meu primeiro vídeo, tenho uma comunhão muito boa com Deus. Eu conversando com Deus e disse assim: Senhor, por que as pessoas chegam a esse ponto, sabe? Eu me amo tanto, e assim, eu me vejo tão bem, assim, eu estou tão completo do Espírito Santo, eu me sinto tão bem, por que as pessoas chegam a esse ponto? E aí Deus me levou, o Espírito Santo me levou para entender. E aí o Espírito Santo permitiu que eu vivesse uma situação bem espiritual, bem, sabe? Mas foi uma coisa assim, fora do normal. Eu saí dessa dimensão, eu me senti assim, como se eu tivesse saído dessa dimensão, e lá eu vi o inimigo. Eu estava com o inimigo, e ele começou a me mostrar meus pontos fracos, me mostrar as coisas ruins que estavam acontecendo, as pessoas falando mal de mim. E aí o que aconteceu foi que ele, no meu ouvido, além dele estar me falando o que eu deveria fazer, ele aparecia as imagens. Era como se eu estivesse chegando no lugar. Eu dou um exemplo aqui, no meu trabalho, uma pessoa que eu não gostasse, eu chegava e batia na mesa, e eu estava me assistindo, como se eu estivesse vendo uma tela de televisão, uma tela de cinema. Então, ele não apenas fica no teu ouvido te falando, mas ele tem o poder, porque Deus deu o poder para ele. Então ele tem o poder de criar essa imagem, de criar essa situação. Um exemplo que fala a palavra foi quando ele levou Jesus ao pináculo e desceu à Terra Santa e disse assim, né? Como foi que ele falou aqui? Desceu à Terra Santa, que falou aqui, Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Então ele fez essa cena. Eles estavam no deserto e ele criou, sabe, um passe de mágica. Ele desceu à Terra Santa. Então ele faz isso com as pessoas, ele engana. Então ele naquele momento o Espírito Santo chegou até mim e disse assim: entendeu, James? Entendeu por que as pessoas se suicidam? Porque elas não estão próximas de mim. De mim quem? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra, do entendimento. Quando desconhecereis a verdade, ela vos libertará. A nossa prisão é a prisão carnal. Então nós não vivemos o carnal, nós temos que viver o espiritual, abrir nossos ouvidos espiritual, nós temos que ser mais sensível espiritualmente. Então aí a partir desse momento eu comecei a entender, e o inimigo me mostrando como que eu deveria fazer com as pessoas que eu não gostava, sabe? Até, olha, para você ter uma ideia, até na minha família, até na minha casa, na minha família, eu e minha esposa, ele me mostrou situações que eu poderia causar mal à minha esposa, que eu poderia causar mal à minha família. E assim, ele me mostrou a cena, ele viveu a cena. Algumas pessoas que acredito eu que vai assistir esse vídeo vão entender que quando a gente está passando por uma provação, é como se nós ouvimos vozes, e no mesmo momento que nós ouvimos as vozes, nós vemos a cena. Então foi isso que o Espírito Santo quis me dizer, que quando as pessoas estão fracas, o inimigo se aproveita dessa situação. Ele não só fala, como ele cria a cena. Então ele já coloca você dentro daquilo que você vai fazer, como se você já estivesse vendo você fazendo. E aí acontece que as pessoas apenas executam. Infelizmente, a pessoa quando está fraca e não está próximo, o Espírito Santo, ele não está próximo de você ali para te dizer, não é assim, calma, segura, epa, olha, ele está aí, mas eu vi uma pregação um dia que diz que o inimigo, até tudo que ele vai fazer é na coleira. Então ele tem até um certo ponto para ir, ele não passa daquilo. Então vai da sua comunhão com Deus até onde Deus vai permitir. Na verdade, Deus nos deu o livre-arbítrio. Quem permite o inimigo entrar na nossa vida somos nós. Deus, ele entra pela porta. Em Apocalipse fala, eu estou à porta e bato.
aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Já o inimigo, ele usa as brechas. Então, não vamos dar brecha para os inimigos. Não vamos dar brecha para as ciladas do inimigo, do maligno. Vamos ter mais consciência, vamos ouvir, vamos orar, vamos louvar. Tem vezes que eu ouço a palavra do Senhor numa canção, num louvor. Então vamos ter mais comunhão com Deus. Só assim a gente vai conseguir vencer essas nossas dificuldades. Exercitar. Fala que nós temos que meditar de manhã, de dia e de noite. Então, amados, essa foi minha batalha espiritual. E, se Deus quiser, no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho sobre aquilo que eu falei para vocês. Tá bom? Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos.